Meu desafio nessa noite aos irmãos é que você preste muita atenção para não errar a direção. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, e eu quero refletir com você sobre a importância de prestarmos atenção para não errarmos a direção. O livro de Hebreus, talvez um dos livros mais tardios, talvez perde só para o livro de Tiago, a ser introduzido ou reconhecido como um livro inspirado por Deus, pela igreja, pois um dos pontos em que Hebreus, embora por muito tempo tenha sido entendido assim, mas Hebreus tem, não se tem na verdade uma definição da sua autoria. E você, como bom estudante de escola bíblica, você deve saber que os livros escritos no período apostólico, para serem reconhecidos como inspirados por Deus e comporem o Novo Testamento, chamado cânon do Novo Testamento, um dos critérios era que este livro tivesse a apostolicidade, ou seja, uma autenticidade, uma autoridade apostólica. Por muito tempo, o livro de Hebreus foi tido como um livro escrito, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas o próprio texto não, diferente de praticamente todas as outras 13 epístolas escritas por Paulo, este não tem Paulo, servo de Deus, como a autoria escrita, defendida no texto. Por outro lado, a maneira da escrita e o conteúdo e todos os outros critérios utilizados para a identificação do texto como um texto autêntico, um texto apostólico, são encontrados no livro de Hebreus. O certo é que desde o século 3 para o século 4, estamos falando aí de aproximadamente 16 séculos, a igreja lê a carta aos Hebreus como palavra de Deus. A igreja lê a carta aos Hebreus como um texto inspirado por Deus que fala a cada cristão em diferentes lugares, épocas e contextos. Por isso ela chega para a gente nessa noite, não apenas como um texto que traz relatos de uma igreja do primeiro século, não apenas como texto que traz orientações, mas vem como palavra de Deus para a vida da gente. É nesse sentido que eu e você precisamos ficar atentos ao que vamos refletir, não só nessa noite, mas nas próximas noites do mês de outubro, aonde nós vamos nos debruçar na carta aos Hebreus, para entender muito das verdades que a carta aos Hebreus tem a falar comigo e com você, tem a falar com a nossa família, tem a falar com a nossa igreja. E nessa noite eu quero desafiar você a prestar muita atenção para não errar a direção. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Portanto, verso 1 mesmo, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Precisamos prestar atenção às verdades que temos ouvido. Chama atenção para 3 aspectos que fazem parte do contexto do início da carta aos Hebreus. Nos 3 primeiros capítulos de Hebreus, nós vamos encontrar 3 possíveis fontes aonde nós julgamos encontrar as verdades. Precisamos prestar atenção, diz o texto, às verdades que nós temos ouvido, o que significa dizer, primeiro, que existem diferentes fontes que alegam serem verdadeiras. Vivemos época onde isso é chamado de a época das fake news, não é? Aonde muito
se lança como informação, mas se não checarmos, corremos o risco de atribuirmos verdade a uma informação que não é verdadeira. Preste atenção para não errar a direção. É uma chamada para nós, então, avaliarmos as fontes das quais nós temos ouvido e das quais nós julgamos extrair verdade. Veja como começa a carta aos Hebreus. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Os cristãos, aqui identificados como hebreus, conheciam as mensagens dos profetas. Estes que você tem na mão, aí na sua Bíblia. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Homens que foram chamados por Deus para anunciar as verdades de Deus e denunciar as injustiças humanas. Homens que eram chamados por Deus para chamar homens a Deus. Homens e mulheres. Chamar pessoas para Deus. Os profetas eram uma fonte de conhecimento das verdades de Deus. Uma segunda fonte que identificamos, continua aqui a introdução da carta aos Hebreus, quando a gente lê do verso 4 em diante, embora a partir do verso 2, melhor dizendo, ele diz: nestes dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual designou como herdeiros de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, e o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. E olha que interessante então agora, a carta vai nos falar a respeito de uma outra fonte utilizada por Deus para revelar sua verdade, o Filho. E ao falar do Filho, o autor de Hebreus vai dizer que o Filho é superior aos anjos. Os anjos, uma possível terceira fonte de possíveis verdades. Olha que interessante, ele vai falar de anjos. Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele trouxe o seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz: ele envia seus anjos, como os ventos, e seus servos, como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça, odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria mais que sobre qualquer outro. Diz também ao Filho: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu o desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu o humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, verso 14, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que darão a salvação. Me parece então que nós temos aqui, no primeiro capítulo, 3 fontes de possível conhecimento das verdades de Deus. Os profetas, o expediente utilizado por Deus, desde antigamente. O Filho, o expediente utilizado por Deus naqueles dias. E os anjos, um expediente aparentemente usado ao longo da história do povo de Deus. É diante dessas fontes que ele então lança o desafio.
precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Que fontes você tem buscado? A grande maioria, me parece que essa é uma prática comum, a grande maioria de nós tem uma certa dificuldade de, toda vez que chega uma informação, ir atrás para saber se ela é verdadeira. Dá trabalho, é cansativo. Às vezes a gente julga nem valer a pena. Mas uma coisa é verdadeira. Depois que você lê uma informação, depois que essa informação entra no nosso HD, dificilmente ela sai de lá. Há quem diga, inclusive, que não sai. Conhecimento, por isso, sempre foi tido como o bem mais precioso que um homem, uma mulher, uma pessoa possa adquirir. Porque o dinheiro alguém pode arrancar de você. A casa, os bens, o carro, outro pode levar. Mas uma vez adquirido conhecimento, ninguém tira de você. Conhecimentos, se não tiver uma fonte verdadeira, pode ser extremamente prejudicial. Temos vivido, nesse período eleitoral, uma verdadeira guerra de fontes de informação. Ou por que não dizer, de desinformação. Quem já esteve na caserna, quem já serviu, ou aqueles que são interessados em assuntos de ordem militar, sabe que existe uma área do militarismo chamado inteligência e contra-inteligência. E parte desse universo de informação e desinformação, conhecimentos, é utilizado em algo que é, numa linguagem militar, chamada guerra psicológica, da qual boa parte tem a ver com informação ou com desinformação. Há no Netflix um documentário exatamente a respeito do poder da informação nas mãos de pessoas especializadas nesse tipo de guerra, capaz de colocar governos e tirar governos. Acesse o Netflix, se você puder, e busque uma série que fala exatamente sobre isso. Não me recordo agora exatamente o título, posso depois colocar lá no grupo da igreja. Para vocês perceberem, não fala dos dias de hoje, fala de alguns anos atrás. Foi um documentário preparado exatamente quando o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, e nós tivemos toda aquela polêmica a respeito das eleições nos Estados Unidos naquele período. E naquele período foi lançado esse documentário mostrando como que a informação, ou quem detém a informação, é capaz, em determinados países, na América Central e no continente asiático e europeu, desarticular governos ou articular governos. Tamanho o poder da informação. Dito isso, voltar os nossos olhos para o texto de Hebreus capítulo 2, verso 1, precisa nos alertar. Preste atenção para não errar a direção. Porque de acordo com as informações ou com a fonte de informações que nós adquirirmos e entendermos que aquilo que estamos adquirindo é verdade, quando nós adquirimos a verdade, nossos passos serão guiados para lá. Eu não sou um especialista na história, na Segunda Guerra Mundial, mas sou um curioso, gosto de ler. E sabe uma das coisas mais chocantes da Segunda Guerra Mundial, ou do período nazista? Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão daquele período,
e que inclusive foi morto, porque não concordou com o regime nazista. Bonhoeffer descreve que a igreja, preste bem atenção nisso, a igreja cristã, na sua maior parte, apoiava o regime nazista. A igreja alemã apoiava um regime que olhava para outras etnias, não apenas como inferiores, mas como necessárias ao extermínio, para que a humanidade pudesse ser melhor. Era preciso exterminar judeus, era preciso exterminar homossexuais, era preciso exterminar negros, para que a humanidade pudesse viver dias melhores. Isso certamente, e eu espero que isso gere uma repulsa aí dentro de você, ouvir algo nesse nível. Mas eu preciso te lembrar o que Dietrich Bonhoeffer descreve na sua literatura como uma igreja cuja fonte de informação deveria ser as Escrituras, se permite concordar e chancelar com uma teologia que concorde com isso. Preste bem atenção, muita atenção. Porque se nós não prestarmos atenção às fontes de onde nós extraímos as verdades para as nossas vidas, nós podemos errar o caminho. E podemos errar feio o caminho. Teologias mais contemporâneas, certamente mais conhecidas pela maioria aqui, inclusive pelos mais jovens, que permeiam nosso dia a dia. Duas delas, a teologia da libertação. Alguns aqui não estão mais jovens, vão lembrar dela. Mas se você é jovem e não sabe, dê um Google. Ele vai te ajudar. A teologia da libertação, que chancela, por exemplo, aquilo que movimentos ditos sociais, movimentos sem terra, contrários à propriedade privada. Há uma teologia que concorda que pessoas podem sim invadir a terra das outras e tomar, se elas não sabem administrar. Afinal de contas, do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e que todos que nele habitam, então ninguém deveria possuir a terra, sendo que tem gente que não tem. Texto tirado do contexto para servir de pretexto para heresias. Preste atenção de onde você tem tirado as verdades para a sua vida, porque os caminhos que escolhemos, segundo o texto de Hebreus, nos dá a entender que os caminhos pelos quais percorremos estão fundamentados nas verdades em que cremos. Uma outra teologia que permeia o nosso dia a dia é a teologia da prosperidade. Deus não te fez para ser cauda, Deus te fez para ser cabeça. Deus não te fez para pedir, Deus não te fez para ser subordinado, Deus te fez para ser Senhor. Soa bem aos nossos ouvidos, massageia o nosso ego, mas desvia o nosso caminho. Preste atenção nas verdades, de onde extraímos as verdades, porque delas o nosso caminho vão ser definidos. Quando lemos a sequência do capítulo 2, somos então desafiados a entender porquê da importância de avaliar as fontes de onde extraímos as verdades. Ele diz: a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar.
Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito conforme a sua vontade. Há um grande risco que nós cometemos em substituir a fonte da verdade de Deus por diferentes fontes de verdades ditas de Deus. Há também um risco que corremos em, conhecendo a fonte da verdade de Deus, negligenciarmos esta fonte para abraçarmos ou nos relacionarmos, nos permitirmos nos relacionar com outras fontes. Há então um risco de não prestarmos atenção em permitir outras verdades, há o risco de nós, conhecendo a verdade, não a obedecermos e flertarmos com outras informações ditas verdadeiras. Por isso é preciso repetir o desafio dessa noite: preste atenção para não errar a direção. Segundo o autor de Hebreus, a fonte fidedigna das verdades de Deus não é um site, não é o Google, não era um filósofo, não eram nem mesmo mais os profetas e nem os anjos. A fonte inerrante, essa é a palavra difícil para dizer que não erra, de Deus, não é uma coisa e nem um lugar, é alguém, é Jesus Cristo. Preste atenção no que diz o verso 1 do capítulo 3. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece muito mais elogios que a casa em si. Jesus, como ele diz no início do capítulo 1, agora, nestes dias, nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Jesus é a única fonte de verdades sobre Deus. Isto, numa ciência de interpretação do texto bíblico chamada hermenêutica, significa dizer que nós, a partir de Jesus, somos levados, instruídos a ler as Escrituras sempre a partir de Jesus. Não se pode, em outras palavras, ler um texto de Gênesis sem perguntar a Jesus como foi que ele leu esse texto. Não podemos ler Apocalipse sem perguntarmos para Jesus, mas o que foi que Jesus disse sobre isso? Porque daí corremos o risco de ler um versículo em Apocalipse e daí criar toda uma doutrina de milênio, sem termos lido isso em Jesus. Quantas igrejas, quantos irmãos não se dividiram por causa da discussão do milênio? Tu é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista? A minha resposta sempre foi: eu sou flamenguista. Quase fui expulso uma vez da sala do mestrado porque eu disse isso para a professora. Ela achou que eu estava zoando ela, mas não era. É porque às vezes nos apegamos, nós não prestamos atenção e desviamos o nosso caminho. Deixamos a comunhão, deixamos o amor fraternal, deixamos as coisas mais importantes para discutirmos se nós somos calvinistas ou arminianos, quando deveríamos estar nos perguntando se seguimos os passos de Jesus enquanto calvinistas, se seguimos os passos de Jesus enquanto arminianos, ou se nós vamos seguir Calvino ou Armínio e Jesus que fique lá na história. Preste atenção para não desviar do caminho. Jesus
é quem devemos considerar atentamente, diz o verso 1 do capítulo 3. Afinal de contas, Deus nos fala hoje por meio de Jesus, verso 2 do capítulo 1. É Jesus e só Jesus que é superior a anjos, verso 4 do capítulo 1. Somente Jesus se tornou um de nós, para que pudéssemos entender as verdades de Deus em nossa língua, em nossa capacidade intelectual. Jesus se torna, me lembro de uma ilustração dita ser de Billy Graham, quando no início do seu ministério, logo após sua conversão, Billy Graham, ávido pela evangelização, por tornar cada criatura de Deus cativa a Cristo Jesus, ele então, desejoso em ver um formigueiro, começa a pregar para as formigas. Vocês precisam crer em Jesus, Jesus morreu por vocês, Jesus quer que vocês saibam. E as formigas continuaram fazendo o trabalho delas, não dava nem aí para ele. E ele continuou, vocês têm que se converter, vocês precisam aceitar a Jesus, prestem atenção. E as formigas não estão nem aí para ele. Entra, sai do formigueiro, vai, pega a folha, volta. Até a hora que ele parou e entendeu que talvez as formigas até precisassem mesmo ouvir o evangelho, mas ele só conseguiria pregar para elas se ele fosse uma formiga. Jesus se fez homem, se fez pessoa, se fez humano, para que eu e você pudéssemos entender as verdades de Deus. Só Jesus fez isso. Nenhum anjo se tornou homem, nenhum profeta se tornou filho de Deus. Só Jesus, o Filho de Deus, se tornou homem e habitou entre nós, para que ele se tornasse a fonte única das verdades que guiam os nossos passos. Por isso, quando nós não prestamos atenção e aceitamos flertar com Jesus e o Google e a Wikipédia, a grande maioria só lê a Wikipédia, mal sabe que a Wikipédia é uma enciclopédia digital de fonte aberta, onde qualquer um de nós pode ir lá e editar e escrever, por exemplo, que Palmeiras tem mundial. Qualquer um pode ir lá e colocar isso. Eu e você precisamos prestar atenção, porque senão nós erramos o caminho. Jesus e só Jesus se tornou semelhante a nós. Diz os versos 14 e 15 do capítulo 2, que ele fez isso para nos salvar. Diz ainda o verso 17, que ele fez isso para nos perdoar os pecados. E completa o verso 18 do capítulo 2, para que eu e você pudéssemos ser auxiliados em nossas tentações. Quero ler esses versos para os irmãos. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14 ao verso 18. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue. Pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Preste atenção, só Cristo e só em Cristo nós devemos considerar atentamente como a fonte inerrante das verdades que guiam os nossos passos. Em outras palavras, como disse, se não me engano, o autor do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, Charles Sheldon, acho que esse é o nome do autor. Nos seus passos, o que faria Jesus é muito mais do que uma pergunta para alívio de consciência. É uma pergunta da qual eu e você vamos escrutinar, vamos avaliar e avalizar
a fonte das nossas decisões, se a nossa motivação está correta, se as nossas ideias estão corretas. Olhar para Jesus e fazer de Jesus a fonte das verdades é ter certeza de que o passo seguinte é um passo em caminho plano, um passo reto. Por outro lado, não ouvir Jesus e não ouvir só Jesus pode colocar os teus pés dentro de um buraco, pode te levar a cair, pode me levar a cair. Por isso, eu quero concluir com 3 ações que eu e você precisamos tomar para que tornemos concreta esse desafio. Preste atenção, muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. A primeira atitude a tomar para aquele que reconhece que só Jesus é digno de toda honra, ou seja, só Jesus é a fonte de toda a verdade, é cuidar do nosso coração. Diz o verso 12 do capítulo 3, portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Por isso, meus amados, cuidem para que nenhum de nós tenhamos corações perversos e incrédulos, que nos desvie do Deus vivo. Há uma possibilidade, ele diz isso logo no início do capítulo 2, e agora repete no capítulo 3, a possibilidade de negligenciarmos tão grande salvação, negligenciarmos tão grande e única fonte de verdade. Há possibilidade de nós sabermos o que Jesus faria e decidirmos fazer diferente. Há a possibilidade de nós sabermos que não é vontade de Deus, mas ainda assim tomarmos a decisão. Somos tentados dia após dia a fazer o desejo do nosso coração, mesmo com a nossa consciência nos dizendo que não é a vontade de Deus. É por isso que precisamos prestar atenção, porque se nós nos deixarmos levar pelo coração, se nos deixarmos levar pelas nossas vontades, desviaremos o nosso caminho, porque não está no nosso coração e nem na nossa vontade a fonte inerrante da verdade. Enganoso é o coração humano. Por isso, guarde o seu coração, cuide para que o seu coração não seja a fonte da verdade, mas seja um coração de carne, maleável, suscetível à mudança. Essa foi a palavra que Deus deu a um dos seus profetas, quando fala da restauração do seu povo. Tirarei deles o coração de pedra e colocarei neles um coração de carne, sujeito à minha vontade. Então guarde o seu coração para que ele não seja um coração duro, um coração que acha que sabe, um coração que acredita que tem toda a verdade, todo o conhecimento, já chegou ao nível de saber. Guarde o seu coração, que o seu coração seja um coração mole, e não um coração duro, para que Deus possa moldá-lo. O nosso coração precisa ser moldado, meus irmãos. Isso nem sempre é fácil. Muitas vezes ser moldado por Deus gera dor. Ser moldado por Deus gera confusão. Ser moldado por Deus gera crise, mas a nossa fonte de verdade precisa ser, continuar sendo Cristo. Por isso precisamos, como diz aqui o texto, precisamos considerar atentamente a Jesus. É a expressão utilizada no verso 1 do capítulo 3. Então, queridos, guarde o seu coração, sujeite o seu coração ao Senhor. O coração é aqui não apenas a fonte dos sentimentos, mas a fonte dos pensamentos também. É por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses no capítulo 4, verso 8, falando sobre o que tem que ocupar o nosso pensamento, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, que isso ocupe o nosso pensamento, porque não é natural na gente. Então, meus queridos,
diante da verdade inquestionável das Escrituras, de que Jesus e só Jesus é a fonte da verdade, e nós não podemos colocar e acrescentar ou tirar nada. Jesus precisa ser o filtro das fake news da nossa vida. Diante dessa verdade, guarde o seu coração. Sujeite o seu coração ao Senhor. Peça a Deus para avaliar o seu coração. Sonda-me, Deus. Vê se há dentro de mim algum desejo mau, algum pensamento mau. E guia-me pelos caminhos retos. Porque o nosso coração não pode ser a fonte das nossas verdades. Guarde o seu coração. A segunda atitude é tomarmos a todos aqueles que reconhecem que Jesus e só Jesus é a fonte da verdade. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A segunda atitude a tomar é alertar e estar alerta. Veja o verso 13 do capítulo 3. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Ou seja, esteja alerta. Esteja alerta porque todos estamos sujeitos a sermos tentados. Seja pelo conflito interno da natureza humana que luta contra a divina, seja pelas astutas ciladas do inimigo, que como um leão fica ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Seja pelo que for, fontes externas ou internas, esteja alerta. Aquele que está em pé, esteja alerta. Vigiai e orai. Inúmeras são os versos bíblicos, as palavras de Deus, para que eu e você, todos nós, grandes e pequenos, estejamos alertas. Porque a hora que nós baixarmos a guarda, estaremos frágeis, suscetíveis. E uma das astutas ciladas do diabo é sussurrar em nossa mente e colocar pertinho do nosso coração meias verdades. Deixe-me lembrar uma para você. A serpente chega para Eva e Adão e diz assim: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer fruta nenhuma desse jardim? Eva responde: não, podemos comer de tudo, menos a daquela que está lá no centro. Ah, mas ele disse isso porque ele sabe que na hora que você comer, você vai ficar igual. Você vai saber tudo. Não tem problema nenhum. Foi por isso que ele disse que você ia morrer. Não vai morrer nada. Você vai ficar melhor. E diz o texto que Eva olhou e admirou-se do fruto. O diabo não disse, e nem chegou com chifre, assustando, com voz, e dizendo: se você não comer esse fruto, vou te levar para o inferno comigo. Ha, 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 ha. Não vai figurinha isso também, hein? O pessoal lá em cima esperando o pastor dessas deixa, cara. Eu esqueço, Paulo. O diabo chega e sutilmente e sugere uma outra interpretação do que Deus havia dito. Sugere uma outra maneira de ver. Aquela é a verdade de Deus. A maneira que ele vê as coisas não necessariamente precisa ser daquele jeito. Isso te parece semelhante? Parece algo mais contemporâneo? Preste atenção. Esteja alerta. Nós vivemos uma guerra. Uma guerra que, segundo Paulo, não é contra carne nem sangue, mas nós vivemos uma guerra. Nós não vivemos à margem da batalha espiritual. Nós vivemos uma batalha espiritual. Aliás, uma das outras tentativas do tentador é fazer a gente achar que ele luta contra Deus.
que ele luta contra Jesus. E nós estamos ali meio que na torcida, ou talvez ali na beira de campo, torcendo por Jesus. Vai, Jesus! Aí Jesus toma um golpe, diz, não, Jesus, levanta daí. E a gente criar ilusões. O diabo não luta contra Jesus, irmãos. O diabo não luta contra Deus. O diabo luta contra o reino de Deus e contra os homens e as mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. O diabo luta contra tudo que Deus criou, mas não luta contra o Criador. Por duas razões. Primeiro, porque a criatura não tem poder sobre o Criador. E a segunda razão é porque o Criador venceu a sua criatura no seu terreno, nessa terra. Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu para vencer o diabo, diz a palavra de Deus. Nós lemos isso aqui. Então preste atenção, eu e você somos os alvos. Eu e você é que vivemos uma guerra constante. Então esteja alerta, levante a guarda. Como diz o texto de Efésios no capítulo 6, revista-se da armadura espiritual. Se você tem desconhecimento sobre isso, ou não lembra mais, abre depois a sua Bíblia e vai ler isso lá. E você vai perceber que eu e você precisamos estar alertas. Mais do que isso, não é apenas uma guerra pessoal, é uma guerra comunitária, é uma guerra coletiva, global. Então, diz o texto do autor de Hebreus, eu e você precisamos alertar uns aos outros. E esse é o mais fantástico da palavra de Deus. Não deixa a gente sozinho. Jesus disse isso, lá em João capítulo 14, quando disse para os discípulos, eu não deixarei vocês sozinhos. Ele nos deu o Espírito Santo, mas mais do que isso, Ele nos fez irmãos e irmãs. Ele nos fez família dEle, para que se você ver o seu irmão pecando, você vá a Ele e diga para ele, acorda, vem, levanta daí. Deus não te chamou para essa vida, sai daí. E ele diz, se você ganhar, se o seu irmão te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, traz mais 2 e 3 e vai lá, tira ele de lá, levanta ele daí. Mas se ele não ouvir vocês, leva a igreja, chama a igreja, vamos lá. Mateus capítulo 18, muitas vezes lido pelos legalistas como um texto de disciplina cirúrgica. Um texto de exclusão, mas que segundo Jesus, a disciplina só é dada para quem é filho. É por isso que ele diz no finalzinho, mas se este aí, lá no Mateus 18, se este aí não ouvir o seu irmão, não ouvir os 3, 4 irmãos, ele não ouvir a própria igreja, então trata ele como um gentil e um publicano, trata ele como alguém que ainda não é da família, trata como alguém que ainda está fora e precisa ser resgatado. Alerta e alertar o outro. É isso que nós lemos no verso 13. Advirtam uns aos outros todos os dias. Então, meu querido, eu quero te dar a chance de fazer isso na minha vida. Porque eu também sou sujeito a tentações. Eu também sou sujeito ao meu coração, aos enganos do meu coração, aos enganos da minha vontade. Eu quero te dar o dia, eu preciso que você, quando ver que eu não estou no caminho certo, você me alerte. Porque é isso que a Bíblia nos ensina, alertar uns aos outros, advertir uns aos outros, ajudar uns aos outros, porque os dias são maus. Preste atenção para não desviar o seu caminho. Exige de nós estarmos alerta e alertar uns aos outros. E a última atitude, para aquele que reconhece que Jesus, e só Jesus é a fonte da verdade, não há outra verdade fora de Jesus, além de Jesus, é sermos fiéis até o final. Diz o verso 14, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Preste bem atenção, para não errar, não desviar o seu caminho. É possível
lá no começo, depositarmos nele confiança, mas no meio do caminho, a gente esquecer. É possível a gente começar algo bem, mas alguém já disse que o mais importante não é começar bem, é terminar bem. Como você quer terminar? Judas terminou pendurado, não no madeiro ao lado de Jesus, mas numa árvore, pendurado numa corda que ele mesmo colocou para si. Como você quer terminar? Um sábio pregador, certa vez, disse que a vida cristã se assemelha de verdade a uma guerra, aonde o general nunca deixará nenhum para trás. Quem já assistiu o filme Fomos Heróis, vai se lembrar do discurso do general. E ele faz exatamente esse discurso. E ele lembra, é possível que muitos, ao se dirigir à tropa, é possível que muitos aqui não voltem vivos para casa, mas nenhum será deixado para trás. E o sábio pregador, lembrando dessa verdade das guerras, ele lembra, muitos de nós entraremos na eternidade com Deus sem um braço, sem uma perna, sem um olho. Mas eu lhe pergunto, você se importa mais o como você vai entrar na eternidade com Deus, ou se você entrará na eternidade com Deus? Jesus, ao falar disso, ele disse: se o teu olho te faz pecar, teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o fora, porque é melhor que você entre no reino dos céus sem um dos olhos, do que tendo os dois e não entrar. É bem verdade, Jesus não está estimulando a automutilação. Isso é loucura. Jesus está falando do nosso coração. Jesus está falando das nossas emoções, da fonte das nossas decisões. Mais do que isso, Jesus está falando da fonte das verdades. As verdades que a gente tem para a nossa vida e que guiam os nossos passos. Guarda o teu coração. Esteja alerta. Alerte quem está perto de você. Mas acima de tudo, se mantenha firme. Independente se você vai ter perdas. Sabe uma das coisas que quando a gente está naquele momento, aquele processo de conversão, alguns aqui já passaram por isso. Não sabe se toma a decisão de seguir a Jesus ou não. Diz, poxa, mas se eu seguir a Jesus, eu vou ter que abandonar o meu vício, eu vou ter que deixar de ir para as minhas festas, eu vou ter que estar com os meus amigos naquele lugar, eu vou ter que deixar de isso, vou ter que deixar daquilo. E isso é uma crise gigantesca, porque é um sentimento de perda. É nessa hora que Jesus olha e diz assim: aquele que amar mais pai, mãe, marido, mulher, filhos, ou a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Mas aquele que deixar pai e mãe, mesmo esposa ou marido, filhos, ou abrir mão da sua própria vida por minha causa, esse receberá 100 vezes mais nesta vida e no futuro a eternidade. Em outras palavras, não é um convite para seus problemas acabaram, seu sofrimento acabou. Não, é um convite para tomar a decisão de ficar firme, independente dos estilhaços, independente dos ferimentos, independente daquilo que a gente tiver que perder, para que possamos ganhar
ganhar a nova vida. Jesus disse, a gente leu isso aqui, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim.